Paz e graça, irmãos. Gênesis 6, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Irmãos, o tema, bem polêmico, bem divergente em opiniões, falando sobre quem seriam esses filhos de Deus. E seriam anjos ou seriam da linhagem de Sete? Irmãos, vamos entender que, em primeiro lugar, no Antigo Testamento, toda vez que é citado, as 5 vezes que são citadas, a colocação, o termo Ben Elohim, está falando de anjos. Tá? Por que as pessoas dizem que poderia ser da linhagem de Sete? Porque as pessoas têm essa visão dos bonzinhos e dos ruinzinhos, né? Então quer dizer, os filhos de Sete são os anjinhos, os bonzinhos da história, e os filhos de Caim seriam os diabinhos de chifrinho. E nós temos que entender que no Antigo Testamento, e até hoje, Deus não faz acepção de pessoas. E no Antigo Testamento, as pessoas têm essa visão de seguir uma linha, que Deus segue uma linha de prioridade de pessoas. Mas isso não existe porque a palavra vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No Antigo Testamento, ninguém pode ser chamado de filho de Deus sendo ser humano, porque lá em João vai dizer que o que nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus é o nome de Jesus. Portanto, se você disser que no Antigo Testamento alguém foi chamado de filho de Deus sendo ser humano, você anula a cruz. Você pode perceber que o único chamado de filho de Deus no Antigo Testamento é Adão antes da queda. Ben Elohim, antes da queda. Depois nem mesmo Adão é chamado assim. Portanto, nesta passagem está falando de anjos, tá? Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Essa linha que existe após Abraão. Tudo bem, após Abraão existe uma linha, um segmento onde Deus vai formar uma nação para que Jesus venha através dessa nação e cumprir todas as profecias. Mas não que Deus também priorizava só o judeu. Por exemplo, Jó não era judeu. Jó era fiel a Deus, não era judeu, e Deus não era com Jó. Então nós temos essa linha imaginária, né? Nós, entre aspas, né? As pessoas têm essa linha imaginária de que Deus gosta desses bonitinhos e os feinhos Deus não gosta. E não é dessa forma, tá? Deus se revela a todos aqueles que creem e que respeitam o seu nome, que têm temor diante dele, tá? Então vamos entender isso aí. Então quando fala aqui, a pessoa vai dizer assim: mas o contexto está falando de ser humano. Lá em Jó também o contexto estava falando de ser humano, até que veio os filhos de Deus e Satanás entre eles. E também a linha interpretativa não é somente do contexto, mas também existem 3 linhas interpretativas do contexto, também do livro e também da Bíblia toda. Por exemplo, tem coisa em Apocalipse que vai responder Gênesis e até antes de Gênesis. Por exemplo, lá em Apocalipse vai dizer que aquela cobrinha no Éden não era uma cobrinha, era o próprio diabo. O diabo, a antiga serpente, que é Satanás. E o dragão. Está lá em Apocalipse. Então, irmãos, existem essas 3 linhas de interpretação. A do contexto, a do livro e da Bíblia toda. Tá? Isso não me isenta do direito de interpretar pela Bíblia toda também essa passagem. Então, Ben Elohim está falando de anjos. Amém? Aqui nós acabamos de ler Gênesis 6, versículo 4. Essa hibridização, tá? Que houve, essa mistura. Alguém vai dizer: mas anjo pode misturar? Irmãos, o ser humano faz bebê de proveta, faz clonagem. Imagine um sêmen de um ser humano na mão de um ser celestial. O que não pode ser feito, tá? A gente sendo ignorante e limitado, a gente faz tanta coisa terrível. Então entenda isso, tá? Mas fique sempre com seu ponto de vista, sempre com sua opinião. Amém?
Deus se esclareça mais, em nome de Jesus. Um abraço.